Seria Oppenheimer toda essa bomba She called me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Roll. que nós estávamos esperando? Tá, Daimada e Jabuká, eu sou Andy e, como não sou um cinéfilo ou especialista para poder exatamente dizer quais são os pontos positivos e negativos de Oppenheimer, eu gostaria de consultar o meu querido amigo, que na verdade não me conhece, mas é um amigo porque ele é meu colega de trabalho, Otávio Gá. Essa enrolação toda foi simplesmente para poder dar um pouquinho de moral a mais para ele, já que é uma pessoa que eu acompanho desde que ele era uma pessoa que fazia basicamente a comédia no Parafernália. Tô aqui querendo dar um tapa na pantera. Se liga no mistério do bagulho louco, maluco. Uniforme de polícia, Wagner. Aí, tranquilo. E eu via ele como uma pessoa muito engraçada. E aí, de repente, ele resolveu falar de filme e hoje em dia tem sua própria carreira no Super 8. Ele fala muito melhor do que eu. Então, se ele não se importa, e se ele se importar, lascou, vou utilizar de seus serviços para compreender a crítica de Oppenheimer. Como opinião pessoal, eu acho que foi um filme bom, mas que ele teve a intenção de nos confundir e trazer para frente e para trás e jogar nesse contexto histórico de estar no ponto do final, sem sabermos que estava no final, depois vamos pro começo, depois nós vamos pro meio, depois pro começo de novo, aí pro final, pro meio, começo. E isso podia ter sido muito mais retilíneo e talvez fosse mais claro e fácil para alguém acompanhar um filme de 3 horas de duração. Porque são 3 horas em que, se você não prestar atenção, você não vai entender o final, nem o meio, nem o início, porque eles estão embaralhados. Mas, prestando atenção e conseguindo entender o contexto completo do filme, ele foi muito, muito, muito bem montado. As atuações foram muito boas. Se eu não me engano, nós nos deparamos com o Peaky Blinders e com o Homem de Ferro, e infelizmente a gente tem que torcer contra o Homem de Ferro nessas. Vamos lá, né? Olá, cientistas atômicas! Olá, cientistas atômicos! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje, depois que o cineasta Christopher Nolan desfez sua parceria de mais de 20 anos com a Warner por não concordar com o lançamento do seu último filme, Tenet, simultaneamente nos cinemas e no streaming, ele procurou uma nova casa para financiar esse novo filme e foi acolhido na Universal, não na igreja, no estúdio. Mas com um orçamento de 100 milhões Imagina o Christopher Nolan. Eu não concordei com o lançamento do filme. E hoje eu sou a Universal. de dólares para um filme de drama, Nolan vai enfrentar uma batalha para conseguir vender ingressos e não dar prejuízo ao seu novo parceiro. A seu favor, ele tem o seu nome, que vende ingresso pra caramba. E contra, ele tem Barbie, que a Warner decidiu lançar no mesmo dia. Coincidência? Revanchismo? Não sei, só sei que eu já... Ódio! Mas pior que eles ganharam. Barbie ganhou. Assim, o lucro da Barbie tá exorbitante, mas Oppenheimer está lotando salas de cinema até os dias atuais. Então, vai dar prejuízo? Não. Mas perdeu seu potencial de lucro. Creio eu. Eles ainda têm tempo, né? Já vi os dois e vou ficar de olho nessa guerra de bilheteria porque vai ser bonita. Mas enquanto a gente não tem dados suficientes quanto a isso, vamos lá ver os valores do filme do Nolan agora. Então, simbora. Esse filme é bombástico ou é uma bomba? É um filme pra quem tem temperamento explosivo? A época favorita do Oppenheimer eram as festas juninas? Tudo isso muito... É como se você pegasse no LoL o Ziggs e o Heimerdinger e fizesse um filme. Entendeu? É bomba, Heimer. Essa é só pra quem joga LoL mesmo. Não... Desculpa. Mas agora, Robert Oppenheimer foi um físico teórico que ganhou como tarefa do governo dos Estados Unidos a oportunidade de pôr seus estudos em prática, liderando o projeto Manhattan, que daria origem E explodir numa cidade. Esquecemos de contar esse detalhe. às primeiras bombas atômicas que o mundo conheceu. Eu Mas é acho bom, Cillian Murphy um ator interessantíssimo. O cara tem um olhar hipercomunicativo e uma verdade cênica invejável. Mas ainda que... Traduzindo, ele parece um sociopata. É basicamente isso. Ele tem uma carinha de sociopata problemático,
é perfeito para esse tipo de papel. Que essas coisas façam ele somar muito nas obras em que participa, suas composições não costumam saltar tanto aos olhos, ou por serem discretas, ou por ele ter um papel mais secundário, ou porque carisma talvez não seja o forte dele. Até por isso, quando compõe personagens mais chamativos, eles geralmente são vilões. E aí o homem domina, já que sabe criar um jeitão sisudo, com um olhar intimidador, um sorriso perturbado e perturbador ao mesmo tempo, e uma carinha de poucos amigos que é uma belezura. Como a gente Sociopata. já viu nos filmes do Batman, do Nolan, no filme Voo Noturno e até na fria e calculista série Peaky Blinders. Inclusive, essa série foi uma das poucas oportunidades que ele teve para protagonizar um grande projeto. Não tô... Cara, Peaky Blinders é o motivo pelo qual metade dos caras foram assistir esse filme. Eles viraram assim, Oppenheimer é a criação... Eu não posso falar esse negócio. Ah, talvez seja interessante. Vai ter o Peaky fucking Blinders. Vou assistir. excluindo Extermínio ou Sunshine, Alerta Solar, mas ainda assim eu creio que nenhum desses projetos se compare à chance de ouro que Christopher Nolan deu a ele com Oppenheimer. O filme tem um elenco enorme, lotado de grandes astros, com muitas surpresas até, incluindo muitos indicados e vencedores do Desinibido de Ouro, e ainda que alguns personagens tenham um arco próprio com objetivos próprios, foram todos dispostos para girar em torno do personagem do Cillian Murphy, ao qual o ator dedica uma performance que não tenta ser boa praça, não exige histrionismos ou outros tipos de maneirismos chamativos. Exige apenas... É porque ele é um físico, né? E é um cara meio antissocial, ele já tá pretendendo a fazer um negócio estranho. Ele não é uma pessoa sociável, entendeu? Ele já não precisa ser carismático. O que nem é tão apenas assim, uma interpretação sóbria e com muita verdade cênica para comunicar todos os dilemas éticos e as consequências desses pelos quais o personagem vai passar. Terreno em que o ator é mestre. E aí ele agarrou essa oportunidade com todas as forças para carregar a narrativa com uma segurança absurda, no caso, segurança interpretativa, porque o personagem vai passar por muitas tensões provocadas por insegurança em relação à sua participação na criação da bomba atômica. Sensações que são transmitidas pelo zoião expressivos do ator. E mesmo sendo muito econômico, seu pesar jamais deixa de ser extremamente claro. O esbugalhado desse cara, velho, você sente que ele tá um ódio ali no fundo do coração dele e ninguém pode curá-lo disso. Você olha no fundo dos olhos esbugalhados dele, esse cara morreu por dentro. Já era. E franco aos nossos olhos, o que é algo essencial para esse filme. Afinal de contas, Oppenheimer fala da descoberta teórica da bomba atômica, fala do projeto estadunidense determinado a construir a dita cuja antes dos oponentes, fala também da paranoia contra o comunismo que levou à Guerra Fria e fala ainda dos que existe até hoje, todo mundo fica morrendo de medo do comunismo, comunismo. Aí a gente vai lá e assiste Pedro Dark. Ironia. Primeiros e mais marcantes ataques nucleares que dizimaram centenas de milhares de pessoas no Japão. Mas, apesar de falar sobre tudo isso, não é um filme sobre isso. É um filme sobre o cara que conduziu os estudos e dirigiu o projeto criador da bomba atômica. Não é à toa que se chama Oppenheimer e não bomba atômica. E te falar, esse caminho aqui me pareceu muito mais interessante. Surpreendentemente interessante, se tratando de um filme do Christopher Nolan que sempre... Seria muito irônico se o personagem principal fosse explosivo. Tem mais dessas de onde veio. Me pareceu um cineasta mais interessado em situações do que em estudar personagens propriamente falando. Ele pode até estudar aqui ou ali, mas esse não era o foco dele. E que bom que ele tenha ido contra o seu histórico e resolvido experimentar algo novo justamente com essa história, que recebe um tratamento maduro do autor, ao buscar entender o pai da bomba atômica, retratando todos os aspectos da vida pessoal e profissional do cara, questões que levaram a inúmeros julgamentos morais e políticos mais à frente, que por sua vez são reavaliados pelo filme, mas sem que a obra assuma um papel julgador, ainda que ela apresente uma visão de certa forma acolhedora em relação ao retratado. Mas independente disso, o maior intuito do projeto é realmente colocar todos os dados na mesa para que a gente tenha uma compreensão aprofundada sobre o assunto Oppenheimer. Porque, convenhamos, o homem passou por situações realmente complicadas. Passíveis de crítica? Certamente. E, como o filme aponta, ele sofreu... Olha que ódio!
Esse homem aqui, Situações desculpa, realmente mas complicadas, passíveis de crítica, certo? este homem, não sei qual é o seu nome, tá? Mas o personagem que você teve que interpretar é insuportável. E meus parabéns por ter atingido isso. Você pode não conhecer o ator, mas dá vontade de dar um soco nele. Tantas vezes. E como o filme aponta, ele sofreu muitas, mas ainda assim complicada por causa dos vários dilemas de ordem pessoal, social, profissional e cívica que às vezes se cruzam e descambam em consequências em sua vida e na forma como ele seria lembrado pela história. Pois veja bem, como um cientista teórico, ele se vê diante da possibilidade de avançar com seus estudos e pôr algumas de suas teorias à prova. O problema é que para isso ele criaria uma arma de destruição em massa que ficaria à disposição do governo do seu país e não teria... Ah, só isso? Ah, tá tranquilo, pô. Não, por que me preocupar? Não vai dar nada errado. Jamais que os Estados Unidos utilizaria isso de uma forma errada, não é mesmo? Ela nunca faria mal pra ninguém. Como não ser feita assim, já que não é uma experienciazinha que ele pudesse fazer na maciotinha no fundo de garagem. O negócio precisaria de um alto investimento que só um governo de um país poderoso poderia bancar. E claro que o governo não iria investir à toa, ele iria querer usar a descoberta para aprimorar seu poderio bélico, mostrar ao mundo do que é capaz, para, com isso, continuar impondo suas vontades ao resto do mundo sem receber muita resistência. Porém... E eu adorei o detalhe de... Eu preciso de muito recurso, preciso trazer os cientistas e os cientistas precisam ficar aqui. Então a gente precisa trazer suas famílias. Então construa uma cidade. O cara para, olha pro deserto, pensa. Construa uma cidade desse homem. Você olha assim, uma cidade, irmão. Uma cidade. Você fez uma cidade para desenvolver seu projeto. Porém, se o Robert Oppenheimer não fizesse, a ideia já estava no ar. Alguém iria fazer. Então, até como uma atitude de autopreservação, se algum governo iria dominar a invenção, que fosse o do seu país, principalmente porque tinha um risco dos nazis conseguirem ser feito. Aí, como uma mínima compensação, ele mais tarde tentaria usar sua influência para diminuir os danos que o seu trabalho inevitavelmente causaria. Mas ainda assim, a compensação seria mínima mesmo, e esse peso na consciência iria acompanhar o homem para o resto da sua existência. E até depois, já que ainda hoje há quem condene ele por suas decisões. Eu mesmo acredito que o cara entrou num dilema sem solução. Ainda que ele fosse vaidoso, até egocêntrico e quisesse ele próprio fazer a descoberta, tinha muito mais em jogo motivando a sua persistência. Um panorama complexo, mas que eu acredito que o filme tenha conseguido expor com muita eficácia, muita inteligência, mesmo através de uma narrativa tremendamente cabeçuda e desafiadora. A começar pelos diálogos rápidos que misturam temas de esferas pessoais, sociais, profissionais, científicas e políticas e, frequentemente, sem muito aviso de quando passa de um tema para o outro. No início, a confusão que isso gera é até maior, mas aí, à medida que certas relações vão sendo estabelecidas, os temas vão ficando mais claros porque a gente consegue entender os padrões. Ah, com essa pessoa ele conversa sobre isso, com essa outra ele conversa sobre aquilo. Agora, o que complica é que não para de chegar personagem novo nesse negócio. E ainda que isso traga um quê de realismo muito grande, porque a nossa vida é assim, constantemente cruzada, não só com aqueles do nosso ciclo padrão, mas também tem sempre alguém novo, diferente, interferindo. Por outro, essa quantidade de gente é capaz de dar um nó no nosso pensador. Até porque, não satisfeito com esse tipo de confusão, o Nolan se reinventou ao fazer um estudo de personagem, mas uma tara que ele ainda não se desapegou foi a de mexer com a cronologia dos fatos. Inclusive, eu acho que o Darren Aronofsky deveria fazer um filme sobre a obsessão do Nolan com o tempo. E se você entendeu esse comentário, sim, você é um cinéfilo e não se envergonhe disso. Ser cinéfilo é legal, gente. Olha pra mim, eu uso terno, chapéu e shorts. Tá, mas voltando ao que importa. São vários recortes da vida do retratado que vão e vêm, nem sempre de forma muito clara qual trecho a gente está vendo. Tem até um segmento que se destaca pelo fato da fotografia ter usado preto e branco, mas eu creio que isso não seja usado para destacar um recorte temporal necessariamente, mas sim uma outra perspectiva. Quando o preto e branco entra em cena, a gente passa a acompanhar a ótica do personagem do Robert Downey Jr., que até por ter sua perspectiva retratada, ganha um papel fundamental para representar a perseguição que o Oppenheimer passou a ter, com acusações de ser um espião soviético, de ter passado informações para o Stalin, etc.
essas coisas. E aí vão futricar e remexer o passado do homem para questionar qualquer envolvimento dele com a esquerda ou com comunistas. Só que à medida que a gente vai entrando na ótica do personagem do Robert Downey Jr., a gente passa a descobrir os reais intuitos dele para perseguir o Oppenheimer. E seja qual for, eu não vou revelar, tinha tudo para cair numa caricatura absurda, mas que a interpretação do Downey Jr. dá uma humanidade monstra. É uma postura condenável a dele, mas ainda assim muito humana. Ok, mas tirando essa distinção em preto e branco para separar as perspectivas, a gente fica indo e vindo no tempo e o máximo que a gente tem para tentar decifrar o quando aquilo tá acontecendo tá em detalhes do figurino, da maquiagem e do corte de cabelo do protagonista, por exemplo. Deve ter uma coerência lógica na montagem, em algumas ocasiões eu até conseguia correlacionar as coisas. Mas sinto muito, isso era um soco, tá? Nós estamos agora nesse... Não, agora nós estamos... Não, agora nós estamos... Tempo inteiro. Já que o texto entrava num tema, saltava no tempo para retratar esse mesmo tema em outro momento, ora lembrando, ora avaliando as consequências. Mas eu não vou ficar bancando intelectual aqui não, e vou confessar que em boa parte do tempo eu ficava meio perdidinho em relação à ordem dos fatos. Por isso essa é uma montagem que eu não conseguiria elogiar nessa primeira assistida. Eu realmente precisaria reassistir para ter uma convicção. E portanto eu também não consigo dizer que seja uma falha do filme, pois além de tudo existe uma grande possibilidade da percepção da cronologia não ser tão importante assim como acontece em outros filmes mais padrões. Talvez o que veio antes do que não seja tão determinante assim na contação da história. Talvez o mais importante seja a percepção que a gente tem sobre o personagem e sobre como sua persona e seus dilemas vão se formando na nossa cachola. E talvez... Sim, não afeta tanto, não é tão violento, você vai conseguir entender a história do começo ao fim, porque as peças vão se encaixando, você vai vendo que o andar das coisas, o teste, você vai conseguir entender passado, presente e futuro através da ótica do personagem principal. Só que esses socos de realidade, de voltar, ir pra frente, ficar no meio, isso distrai e confunde espectadores que não estão preparados para esse tipo de interação. Então a pessoa ela pode estar assistindo um filme por entretenimento e essa pessoa ela vai dormir em 1 hora de filme no máximo, estourando, talvez em 30 minutos ela já... Porque ela vai se perder, cara. Ela vai se perder completamente. Com essa desconexão, ela não fica instigada a seguir o raciocínio. Nem todo mundo é curioso. Muitas pessoas são extremamente distraídas. Então, a partir do momento que eles fazem você se perder e colocam uma narrativa, por exemplo, de romance, e não de instiga, assim, dele, sei lá, tá indo a mulher, indo, voltando pro presente, pro passado, não sei o quê, aí ele vai lá e fica com a mesa. Ah, acabou. Não quero mais ver a bomba, porque nem... quando que vai aparecer a bomba? É isso. Talvez por isso a ordem escolhida tenha sido a ideal para essa formação de ideia. Inclusive, de forma igualmente subversiva, o filme não acaba quando a trama principal termina, pois depois dela a narrativa se estende por um bom tempo nas repercussões das escolhas do Robert Oppenheimer ao longo de sua vida, de forma que suas associações, suas ideologias e até sua devoção ao seu país são postos em xeque. E novamente nesse ponto eu me perguntei se esse trecho era tão importante quanto ao que a gente acabou de ver. E aí é que tá, numa obra sobre bomba, esse epílogo seria excessivo, seria demais, seria desnecessário. Mas esse não é um filme sobre a bomba, como eu já apontei. É um filme sobre o criador dela. E nesse caso, sim, importa muito que a gente tenha uma noção dos desdobramentos que a vida dele teve com uma espécie de perseguição política após o estouro das primeiras bombas. Quanto mais eu penso sobre Oppenheimer, mais convicção eu tenho de que eu gostei muito do que eu vi. Mas eu não consigo evitar de me perguntar se ele precisava ser tão complicado assim. E essa é uma palavra que eu escolhi a dedo, pois me parece que às vezes o Christopher Nolan tá tentando justamente isso. Complicar. Às vezes fica uma sensação de, talvez por ego, para fazer com que o seu filme fosse ainda mais intelectualizado do que o tema exigia. Só que isso me parece muito controverso, já que isso afastaria o público, enquanto Nolan me parece um cineasta interessado em atrair o público e que, por fazer filmes caros e extravagantes, ele precisa continuar atraindo grandes públicos para continuar fazendo filmes caros e extravagantes. É isso que eu tô falando, ficou meio forçado e isso destrói a percepção de uma pessoa, entre aspas,
muitas aspas, normal. Uma pessoa que, assim, não tem a felicidade das descobertas históricas. Talvez a pessoa só queria ver o maluco fazendo a bomba e fazendo um cabum. Não o contexto histórico que levou a isso. E às vezes tudo bem, mano. Você complicou demais uma história que você podia ter seguido em linha reta. Você podia ter começado com a história dele no iniciozinho, a produção, a comemoração, aí parte para a perseguição política e termina com a parte do Robert Downey Jr., né? Porque o nome do personagem também é Robert. Mas você não precisava ter complicado essa relação com a tela, entende? Você podia ter passado as mesmas 3 horas na ordem certa, cronológica, que não faria diferença nenhuma. A gente ainda assistiria do começo ao fim. Mas por embaralhar, talvez você afaste as pessoas que não vão seguir o seu... Não. Então, o mais plausível é que o seu intuito em complicar seja mais artístico e genuíno mesmo. E na moral, é isso que eu acredito depois de refletir um tico mais, sabe? Eu creio que o seu grande intuito tenha sido criar um exercício de linguagem para fazer a gente ativar o máximo da atenção e com essa atenção expandida a gente pudesse ficar mais suscetível à experiência sensorial que o filme também procura proporcionar. Pois em adição Mas o tiro pode sair pela culatra. a tudo isso que eu já falei sobre os experimentos do cineasta, sua direção ainda fez uma ousadia a mais que muito me intrigou. Mesmo fazendo um drama, ele resolveu aplicar muitos dos recursos que costuma usar em filmes de ação. Tem a trilha sonora, que mesmo onipresente não é daquele tipo ofensivo que tenta ditar um tom, mas apenas com seus zumbidos se dedica a provocar ansiedade e a porrinhar o juízo do espectador, num bom sentido, chegando num momento em que a mixagem até prioriza os zumbidos da trilha aos diálogos. Ainda tem também a montagem micro, que se difere daquela outra que eu já falei, porque aqui eu me refiro a cenas específicas, que por muitas vezes são enérgicas, como se muita coisa tivesse acontecendo em cena e não apenas meros diálogos. Além de também em um determinado momento chave ele utilizar uma montagem paralela, característica dos filmes do Nolan, inclusive, que intercala esses tais momentos e vai evoluindo eles simultaneamente para manter a sugestão da tensão em progressão. Além da fotografia mais espetaculosa do que o padrão para um filme de drama, o caro design de produção na composição da cidade de Los Alamos, os extraordinários efeitos práticos de complemento e referentes a explosões e a mixagem que dá um tom bem grandioso ao filme. Tudo isso meio que deu a Oppenheimer uma cara de filme de ação, mesmo que aqui não tenha qualquer situação que envolva ação propriamente falando. Talvez para alguns possa parecer que o cineasta está fazendo muito estardalhaço por muito pouco, mas ainda assim eu não consigo não perceber o valor do exercício de linguagem e que esse conjunto de elementos faça de Oppenheimer uma obra com uma identidade absurdamente autoral. Filme muito bom, que me deixou muito reflexivo, muito pensativo sobre as escolhas do diretor e que fez eu restabelecer com força a conexão que eu tinha com o cineasta que havia se perdido. Não que eu tenha achado os últimos filmes dele ruins, mas também não achei tão bons assim pra eu amar. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. De quem tá raciocinando por 30 horas seguidas. Bom, se vocês têm interesses em críticas de filmes, se vocês querem descobrir se um filme é bom ou ruim, eu recomendo Super8 ou @OtávioGá, porque ele não só mostra filmes bons ou porque são bons, mas também o lado cinematográfico, né? O lado da arte, da música. Então ele te expõe não só o enredo, ou questiona o enredo, mas também o conjunto da obra por um completo. Ele vai atrás de tudo. Se a música não combinou, se o ambiente não combinou, vocês viram aqui como ele analisa. Então, recomendo pra caramba, que aí vocês vão descobrir se o filme que vocês querem assistir ou se vocês vão assistir são bons mesmo ou não se encaixam. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, pode deixar um gostei, uma inscrição, um comentáriozinho de qual filme a gente deveria analisar. E se você realmente quer ajudar esse canal, torne-se membro por R$2 ou R$5 para poder ter o seu agradecimento nos vídeos e na página principal do canal. E no caso da doação de R$5, você vai poder ter acesso a todos os vídeos antecipadamente. Muito obrigado por ter assistido, um abraço, um beijo, um queijo e uma bomba.